Olá, amigos. Muito boa tarde. Como a gente já foi apresentado, eu sou o Christian Miranda. E antes de começar a falar, eu preciso pedir desculpas para vocês por várias razões. O primeiro motivo é que eu estou um pouco gripado, então não sei se minha garganta vai permanecer bem até o final da nossa conversa, mas eu espero que sim. O segundo motivo é que, infelizmente, eu não fiz uma apresentação, mas eu fiz uma postagem, o que eu acredito que seja até melhor, porque a gente vai poder reaproveitar no futuro, tá? Ela vai ficar mais contextualizada. Eu prometi para o pessoal do W3C que a gente vai traduzir para espanhol, então vai ficar compreensível muito em breve para vocês. Eu vou aumentar aqui, que eu já vi que não está tão fácil de ler para todo mundo. Antes de já entrar correndo no conteúdo, eu queria fazer uma proposta, que eu acho que a gente já alinhou com o pessoal do W3C, né? Que a gente vai... Eu vou tentar fazer o mais rápido essa fala, para a gente desenvolver ela juntos, conforme vocês colocarem críticas ou dúvidas a respeito dessas coisas. Eu entendo que o objetivo aqui não é a gente ser muito profundo com os temas, é só a gente conseguir construir um conjunto de opiniões e um conjunto de conhecimentos razoável para a gente estar preparado para discutir isso. Tá? E aí, antes de eu começar a colocar os pontos, queria agradecer ao W3C por trazer a gente aqui, por viabilizar a nossa vinda aqui. A gente fica muito honrado de poder compartilhar conhecimento, fazer uma troca com vocês, tá? Humildemente peço desculpas de novo por não estar falando em espanhol para vocês, eu acho que seria muito importante, mas eu ainda estou aprendendo espanhol, então seria uma ofensa eu falar do meu jeito para vocês. Eu vou tentar falar devagar também, eu me empolgo às vezes, tá? Desculpa. Bom, o pessoal falou bastante coisa hoje sobre dados abertos e foram colocadas algumas questões a respeito de simplicidade e de desenvolvedores. E aí eu queria trazer uma reflexão de assim, por que a gente publica dados abertos? E aí isso está escrito aqui, mas eu vou falar, acho que de uma forma melhor até, que o principal objetivo da publicação de dados abertos é a gente facilitar o trabalho de quem vai utilizar eles. E aí a gente comumente fala que quem utiliza os dados abertos são os desenvolvedores. Eu, pessoalmente, pela pequena experiência que eu tenho, eu discordo de certa forma. Por que eu discordo? Porque eu acho que o termo desenvolvedor está sendo utilizado como uma filosofia. A gente acredita que o desenvolvedor, e aí, infelizmente não deu para colocar o meu computador na apresentação, senão eu ia mostrar algumas imagens para vocês. A gente acredita que o desenvolvedor é um cara nerd, que é extremamente inteligente, ou às vezes não, mas o cara simplesmente sabe o que está fazendo, e mexe com linguagem de programação, etc, etc. Eu discordo disso. Por exemplo, quem aqui sabe mexer num aplicativo de planilha? Excel, LibreOffice, todo mundo sabe, né? As pessoas que não estão levantando a mão, eu tenho certeza que vocês sabem também. Eu acho que uma pessoa que sabe mexer num aplicativo de planilha já é um desenvolvedor. Eu posso estar sendo radical, eu acho, tudo bem, eu sou radical mesmo nesse sentido, mas eu acho que sim. A partir de uma planilha você consegue montar um gráfico, isso é fácil. Quando eu estava no ensino médio, por exemplo, que eu era garoto, um professor me ensinou a fazer isso, é extremamente fácil, você faz a apresentação assim. Então, tudo bem, não vamos discutir questões de educação e quem sabe fazer isso e quem não sabe, mas assim, pessoas que têm um conhecimento razoável, profissionais que trabalham ou com informática ou que não trabalham com informática, mas que precisam ter esse tipo de conhecimento, são desenvolvedores. E aí entra dentro da minha ideologia o que eu venho trazer para vocês, que eu espero que vá agregar valor na nossa conversa, que é a simplicidade é o último grau de sofisticação, né? Que não sou eu que falo, eu copiei isso do Leonardo da Vinci, acho que todo mundo já deve ter ouvido essa frase antes. No meu ponto de vista, quanto mais simples a gente se tornar com a nossa publicação de dados abertos, maior o número de desenvolvedores que vai conseguir utilizar. Isso considerando que eu não acredito que desenvolvedores são só aquelas pessoas que utilizam... Ok, perdão. São aquelas pessoas que utilizam os dados, que sabem programar. Então vamos lá. Tem mais alguma coisa que eu quero falar antes de iniciar. Sim. A professora Bernadette falou para nós sobre alguns formatos antes da gente iniciar. Eu quero pedir desculpas e tentar simplificar o assunto, porque eu acho que os outros formatos têm muito valor, mas, no entanto, como eu estou falando de simplicidade, aí, sei lá, vou inventar um neologismo, ultra simplicidade, super simplicidade, eu vou falar exclusivamente do CSV. Por quê? Porque o CSV é um formato que qualquer desenvolvedor, e não só os desenvolvedores que são mais ágeis e mais que trabalham exclusivamente com desenvolvimento, conseguem utilizar. Então, e aí CSV não, eu quis dizer formato de planilha. Tá? Dentre os formatos que eu pesquisei, formatos estruturados,
Eu peguei uma lista simples aqui, que é o CSV, que é os valores separados por vírgula, né? O TSV, que eu não sei se todo mundo conhece, mas é praticamente a mesma coisa, mas em vez da vírgula é uma tabulação. O TXT, que é usado também para se incluir CSV. O ODS, que é um padrão aberto de planilha. O XLS, XLSX, que não são abertos. Existe uma discussão filosófica intensa a respeito disso, mas o XLS definitivamente não é aberto e o XLSX é questionavelmente aberto, porque eles publicaram o padrão, você consegue o padrão com facilidade na internet. No entanto, o fato de você implementar o padrão não implica necessariamente que você vai atingir todas as necessidades que você espera. Então, por exemplo, eu desenvolvo uma planilha em XLSX no LibreOffice, e quando eu vou importar, eu vou abrir ela em um Microsoft Office, ele perde a formatação. Então, isso quer dizer que o padrão não está totalmente aberto. Se tivesse totalmente aberto, a formatação seria mantida. Bom, o que a gente coloca? Padrões que não impõem restrição tecnológica, que são... Acho que todo mundo já está careca de saber disso, mas eu tenho que começar por algum ponto, então eu vou por aí. Padrões que não impõem restrição tecnológica são padrões abertos, onde qualquer pessoa entende como é que eles funcionam, como funciona a sua estrutura com facilidade. Não precisa pagar para entender como isso funciona, por exemplo. E aí, eu acho que assim, a questão que facilita, como eu coloquei para vocês agora há pouco, é publicar em CSV. Por quê? Porque CSV é extremamente fácil. Se você está disponibilizando os dados em CSV, com certeza uma pessoa qualquer pode abrir aquilo numa planilha. Então não precisa ser um cara com um supercomputador, com um super programa. Ele simplesmente abre aquilo na planilha e visualiza. Assim como a Bernadette mostrou para a gente, os dados do Procon, que é um volume grande de dados, ela conseguiu ter uma visualização, tudo bem, não é uma visualização rica, mas ela conseguiu entender de que se tratavam aqueles dados. Bom, segunda coisa que eu vim trazer para vocês, eu acho que esse exercício que eu estou fazendo é para mostrar que a Bernadette falou que existiam alguns mitos, né? E eu concordo totalmente com isso. Eu acho que o principal mito é que esse negócio precisa ser muito complicado. Eu não acho que precisa ser muito complicado. Então, se você quer construir uma super aplicação que tem uma visualização de altíssimo nível, tudo bem, aí talvez possa ser, mas para você entender de que se trata um conjunto de dados, eu acho que esse não é o caso. E aí, continuando nessa pauta de que o negócio é simples, aí eu assim, não quero também desvalorizar o que os colegas do W3C falaram, que é simples, porém não trivial. Eu concordo com isso. Eu acho que não é trivial, mas a gente tem que ter um esforço para manter a simplicidade na publicação de dados, né? A gente tem que seguir um conjunto de premissas para que esses dados tenham um maior potencial de utilização do cidadão. Bom, segunda coisa, eu acho que é um assunto muito óbvio já foi falado hoje várias vezes, é que se você quer que os seus dados estejam públicos mesmo, você tem que colocar ele na web. Tá? E aí eu botei uma foto do Tim Berners-Lee, que eu gosto muito dele ainda, embora ele esteja falando muito de DRM, isso não é legal. E uma foto de um planetinha com plug para representar a web. A web é um lugar aberto, como o próprio W3C já mostrou. A intenção do W3C é manter a web um canal aberto. Então, considerando que a web é um canal aberto, a gente tem certeza de que os nossos dados podem ser acessados por lá. Mas eu acho que essa discussão tem que ir um pouco além disso. Se você está publicando dados abertos, e aí eu acho que o catálogo de dados do Uruguai faz isso da forma correta, você tem que ter uma URL única para onde os seus dados estão. Então, no Brasil, principalmente, a gente conhece muitos lugares importantes, onde os dados estão publicados, mas você não chega neles por URL, você tem que ficar navegando num sistema. Isso não é bom. Por quê? Porque, e aí, excluindo todas as controvérsias atuais a respeito do PRISM e do Obama, as nossas ferramentas de busca convencionais não vão encontrar os dados, se eles não tiverem uma URL fixa. Né? Então, o Google não vai encontrar, o Bing não vai encontrar, o Yahoo não vai encontrar, e as pessoas não vão poder compartilhar nas redes sociais delas e por aí vai. Ninguém vai compartilhar, o link é esse, mas você tem que clicar aqui, aí você consegue os dados. Isso não vai acontecer. Então, acho que uma coisa muito importante para nós, e que a gente precisa ter consciência na hora de fazer a publicação, é isso. Não é difícil você publicar os dados numa URL fixa. Às vezes a gente acha que o nosso ambiente não tem infraestrutura para isso, mas isso é uma das coisas mais comuns atualmente na web. Então, por exemplo, se você tem um catálogo de dados como os que eu vou mostrar mais para frente, qualquer um deles disponibiliza os seus dados em uma URL fixa. E isso, por mais que pareça
bobo, é uma das coisas mais importantes da publicação de dados abertos. Por último, nessa parte de URL, eu acho que não sei se a Bernadette vai abrir mais esse tema amanhã. Não, eu só queria falar assim, que além de uma coisa, a principal coisa que, na nossa opinião, é ter uma URL fixa, a segunda coisa é a gente começar, e isso a gente não faz, mas a gente gostaria muito de fazer, então a gente passa essa dica para vocês também, vocês veem se vocês aceitam. A página inicial do Governo Eletrônico do Reino Unido, gov.k, a gente está tentando fazer isso no Brasil também. E aí, se você quer serviços de direção, transporte e viagens, você vem aqui no... Está em inglês, né? Porque eles falam inglês, /driving. Então, todos os serviços de governo eletrônico que estão relacionados com esse tema estão nessa URL, é só você entrar nela. Trabalho e pensão, working. Todos os serviços relativos a isso estão nessa URL. Relações internacionais entre o Reino Unido e o Brasil. Mundo, depois Brasil. Se você colocar mundo, França, mundo, Afeganistão, você vai chegar em cada um desses países, cada programa de relacionamento com esses países. O que eu estou mostrando para vocês? Padronização de URL. É como se eles estivessem montando toda a estrutura de governo eletrônico deles, pautada pelo funcionamento, a forma que a web foi pensada, que é você organizar as coisas, os recursos, através da URI e da URL, esse tipo de nomenclatura. Quer falar alguma coisa, Carlinhos? Eu queria reforçar, eu já queria ter dito quando a Bernadette estava falando, nessa última participação dela, quando ela fez referência às URIs. Né? É muito importante, quando também a gente disponibiliza dados abertos, de manter a persistência dos dados. Isso envolve você ter URIs persistentes. Aqui ele está falando de URLs, é verdade, mas um dado publicado e que serviu de base em uma aplicação, como aquele exemplo que ela mostrou, ou qualquer um dos exemplos que ela mostrou, se o dado não se persiste, as URLs não se persistem, a aplicação morre imediatamente. Né? Então, a gente tem que ter clareza disso. Dado aberto publicado, dado persistente. Perfeito, Carlinhos. Eu acho que você tocou num ponto extremamente interessante, que é, a partir do momento que a gente se dispõe a publicar as nossas coisas na web, a gente está montando um conjunto de sistemas distribuídos. Né? A própria filosofia do Linked Data, que é o que a professora vai falar amanhã, a professora Bernadette, se baseia na estrutura de URL persistente, de persistência dos dados publicados. Então, virou sistema distribuído, o dado precisa estar lá disponível através de um acesso na web. Se ele não está mais disponível, a aplicação que usa ele, obviamente, não vai funcionar. Né? Então, eu acho que essa é uma questão extremamente importante que bom que o Carlinhos complementou. Obrigado, Carlinhos, que eu não ia tocar nela com essa delicadeza. Mas esses exemplos que eu mostrei para vocês é agora uma das metas que a gente tem no Brasil. A gente não colocou isso no plano de ação da OGP, porque não é trivial, como a gente já foi colocado pelo W3C. Mas é uma coisa que a gente gostaria muito de fazer e a gente recomenda para todo mundo. O Reino Unido é o maior exemplo que a gente tem. A gente gosta muito do que os Estados Unidos e alguns outros países fazem também, mas o Reino Unido está, na nossa visão, eles estão lá na frente. A gente está muito atrás, no caso do Brasil. Né? Bom, e aí, fechando essa parte, pessoal, a ideia que eu queria trazer para a nossa discussão é que, se a gente manter as coisas simples, o investimento que a gente precisa fazer para que isso tenha algum valor para o cidadão e para nós mesmos é muito menor. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês. É muito fácil fazer publicação de dados em formato CSV. Se você não tem uma equipe de tecnologia da informação que seja muito boa e eles não conseguem, por exemplo, gerar dados em XML, tudo bem, gera um CSV, é fácil. Se você tem muitas planilhas, não tem um banco de dados e você não sabe fazer uma API, por exemplo, coloca a planilha, compacta a planilha e coloca na web. É isso, é muito mais simples do que às vezes a gente faz parecer que é. Então, normalmente, quando você chega no nosso caso no Brasil, quando a gente chega numa organização e a gente fala dos benefícios de se publicar dados abertos e a facilidade que eles vão ter e o retorno do investimento nisso, a primeira coisa que eles falam é, mas não todos, né, alguns. A primeira coisa que eles falam é, mas quanto que isso vai me custar? E aí a gente mostra, depois que a gente mostra isso aqui para eles, a gente normalmente chega num acordo de que isso aqui é uma coisa de um dia, uma semana,
por aí vai. Claro que tem, a gente não pode ser inocente de achar que isso é o cenário geral. Tem bancos de dados e sistemas que são enormes que você não publica dessa forma, tudo bem. Mas a grande maioria esmagadora, e aí, infelizmente, é óbvio, eu não posso falar pelo Uruguai, mas no Brasil, é isso. Isso aqui resolve. Tá? Mas antes de passar adiante, só para dizer que, obviamente, isso não é o último estágio e o melhor estágio. Isso é um estágio inicial. Então, você quer publicar seus dados brutos agora, na web, imediatamente? É isso. É muito fácil. Para facilitar o processo de busca de dados publicados, a gente utiliza catálogos de dados. Tá? A gente procurou exaustivamente uma descrição por alguma fonte de autoridade na web sobre o que é um catálogo de dados. E a gente só achou uma, do W3C, e é um vocabulário de catálogo de dados. Foi a única. E eles falam que um catálogo de dados é uma coleção curada, não sei a tradução ao pé da letra, mas é uma coleção cuidada, uma coleção mantida de metadados sobre conjuntos de dados. A gente achou interessante, esse curso, quem montou não foi só eu, tá, pessoal? A gente é uma equipe de 3 pessoas do governo federal brasileiro e a gente chegou a um consenso sobre o que nós gostaríamos, nós não somos autoridades, mas a gente quer ter direito à opinião e a gente considera que, de uma forma completa, um catálogo de dados é um mecanismo, uma ferramenta ou um serviço que faz a gestão e publicação na web de dados, metadados ou somente os metadados sobre esses dados, caso o catálogo que você utilizar não hospede os dados ele mesmo, que é o nosso caso. Então, como a gente tem um volume muito grande de dados no Brasil, a gente não pega e coloca tudo no mesmo lugar. Para nós, isso seria uma aposta errada. A gente utiliza a infraestrutura da web, que é a arquitetura de hiperlinks, e a gente aponta, através dos links, aonde que estão esses dados no nosso catálogo. É simples assim para nós. A funcionalidade básica de um catálogo de dados abertos é o que a gente chama de CRUD, em inglês. Mas ela quer dizer busca, inclusão, alteração e exclusão, e no caso do catálogo de metadados. Tá? As soluções de catálogo de dados que a gente conhece, eu coloquei aqui mais conhecidas, mas a gente só conhece 3, elas têm incorporado cada vez mais funcionalidades. Aí eu acho importante ler para vocês, porque tem muita coisa nova e muita coisa útil para nós. Então, primeiro, integração com o sistema de gestão de conteúdo, por exemplo, um WordPress, um Joomla, um Drupal, um Plone, ou ter um próprio sistema de gestão de conteúdo. A possibilidade de visualização dos dados que estão catalogados. O controle de acesso a só uma parte do conjunto de dados que está disponibilizado. Então, por exemplo, se você disponibiliza uma planilha, você conseguiria selecionar quais colunas que vão ser publicadas. Um controle de acesso descentralizado, para você poder dividir a responsabilidade de quem vai catalogar os dados, se você estiver pensando em um grande volume de dados. Hospedagem de arquivos, caso você queira submeter os arquivos que vão ficar disponíveis no seu próprio catálogo. Transformação de arquivos, caso você queira, caso você tenha algumas coisas que realmente você identificou que aquilo não é relevante, você pode tirar, ou você pode incluir uma coisa nova que não tinha antes. E um ponto extremamente interessante, API de acesso automatizado. As 3 soluções de catálogo de dados que a gente vai apresentar para vocês, elas têm API de acesso automático. Tá? É uma coisa que para eles já é commodity, isso é fácil de fazer. Por último, harvesting de metadados e federação de catálogos. Foi uma coisa que a gente até discutiu, eu discuti com a professora a respeito disso. Tem alguns países que têm interesse em, por exemplo, criar um catálogo para cada instituição e depois criar um catálogo central que integra tudo isso numa busca só. Bom, a gente só conhece 3 soluções. Tá? Então, aí eu até me coloco humildemente, pedir desculpa aos colegas. Se vocês conhecerem outras soluções, eu agradeceria muito se vocês apresentassem elas para mim. Tá? Aí eu coloquei algumas observações. Essas são as soluções de maior destaque no mercado. E, além disso, são as únicas que a gente conhece. A gente não conseguiu, eu pessoalmente não tive tempo de testar a solução da Socrata e a solução da Junar como um publicador. A gente utiliza o Siquem
E aí, para produzir esse curso, a gente não conseguiu nem contatar eles para conseguir testar a solução deles como publicador. Então, eu vou falar para vocês sobre a solução da Socrata, que não tem um nome muito bem definido, eles chamam de solução Socrata de nuvem. Tem o Junar Open Data Platform, que eu acho que o pessoal já deve conhecer, né? E o CICAN, que quer dizer uma rede abrangente de conhecimento. É uma coisa assim, é Knowledge, Comprehensive Knowledge Archive Network em inglês. É um nome bem maluco, mas segundo eles faz sentido. Bom, esse aqui é um print da Socrata. Isso aqui esse print, na verdade, não é a solução funcionando. Isso aqui é o... Perdão. Esse é o site deles, onde eles falam um pouco sobre o que é a solução. As principais características é que esse software, eles não vendem o software para você, eles fornecem ele como um serviço, então a aplicação deles está na nuvem, na verdade são os seus dados que vão para a aplicação deles. A aplicação não vem para o seu ambiente. Ela disponibiliza uma API para acesso automático, que eu acho que é extremamente valoroso para nós, porque aí um desenvolvedor que seja um especialista mais avançado, ele consegue acessar isso automaticamente, e se ele quiser, ele pode montar o próprio catálogo dele, por exemplo. Ele disponibiliza pré-visualização de dados tabulares, então se você tem uma planilha ou um CSV, você consegue visualizar isso na ferramenta. Isso é muito útil, uma pessoa que só quer ter uma ideia do que é aquilo, ela consegue ter essa pré-visualização. Ele permite também a construção de visualizações mais elaboradas. O que é isso? Você que está publicando os dados, você pode construir a sua visualização e já deixar ela à disposição. E aí você não deixa isso a cargo da solução ou do usuário. A pessoa já pode entrar lá e ver se você é um especialista no dado que você está publicando, você já tem mais ou menos uma noção do que é interessante, você também pode deixar isso disponível junto com os dados brutos. Aqui a gente fez uma lista de quem usa, tá? Os principais usuários. O Quênia, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, eu não sei como é em espanhol, mas em português a gente chama de PNUD. O Banco Mundial. Os Estados Unidos utilizavam até esse ano, eles pararam de usar esse ano, depois eu falo mais disso para vocês. E dezenas de cidades e estados nos Estados Unidos e no mundo. Ou seja, é uma solução que tem uma demanda, tem muita gente que utiliza, o que garante que ela vai continuar estável por um bom tempo. Depois disso vem o Junar. Essa aqui é uma fotinha dele. O Junar também é utilizado por bastante gente, mas as principais características dele são... Também é um software como um serviço, da mesma forma que a Socrata. Então, você não instala o software, você pede uma instância deles, e depois você aponta, se você tiver uma URL, você aponta para ela, e você deposita os seus dados na solução. Também possui uma API para acesso automático, então desenvolvedores vão conseguir utilizar esses dados. Também tem pré-visualização de dados tabulares, e você pode criar uns dashboards sobre os dados que são disponibilizados. Aqueles painéis eu não sei como é que se chama isso, nem em português, nem em espanhol, aqueles painéis de acompanhamento. Então você pode ter vários dados visualizados de formas diferentes nessa solução. Isso é uma funcionalidade muito legal, muito interessante, que infelizmente não dá tempo de mostrar, mas eu acho que vale a pena. Quem está utilizando? O Chile utiliza, o governo da Costa Rica utiliza. A gente encontrou, isso tudo a gente tirou do site deles mesmo. Tem 6 municípios nos Estados Unidos e no mundo que utilizam. Então, por exemplo, a cidade de Las Vegas utiliza, Palo Alto utiliza, aquele núcleo aquelas cidades que é a região das startups, eles utilizam. E um jornal da Argentina que eu, infelizmente, não conheço, chama La Nación, também utiliza. O Junar e a Socrata são serviços pagos, tá? Eles só oferecem o software como um serviço, e eles têm esses clientes. Então, tem clientes, quer dizer que a solução vai ter suporte, vai continuar evoluindo ao longo do tempo. Por último, o CICAN, que eu falei para vocês. O CICAN, ele, diferente dos outros dois, ele é oferecido sim também como serviço. Então, você pode contratar o software como serviço. Na verdade, não é uma empresa, é uma ONG que fornece. Mas, se você quiser, o código-fonte do software é aberto, está disponível no GitHub, através dessa URL, na postagem. Assim, pessoal, na postagem a gente colocou muitos links. Então, se tem alguma coisa que você quer aprofundar mais, é só clicar no link. Você vai até onde a gente buscou essa informação e, às vezes, até um pouco além.
O Siquem também possui uma API para acesso automático, também possui pré-visualização de dados tabulares, construção de visualizações. O que é isso? Além de você poder ver os dados que estão na planilha, você consegue construir mapas no Siquem. Isso é uma funcionalidade nova, que veio a partir da versão 1.7, se não me engano. E aí, se você tem dados geolocalizados, por exemplo, se você tem pontos, você consegue pintar eles no mapa. Se você tem polígonos, você consegue pintar eles no mapa. Por aí vai. E o interessante, uma coisa nova que ele tem, que os outros não oferecem, pelo menos até o momento que a gente pesquisou isso, você consegue fazer uma busca de datasets geolocalizada. Então, assim, se você coloca um dataset no catálogo e fala que esse dataset é do município de Montevidéu, você, olhando o mapa do Uruguai, se você selecionar a região onde está Montevidéu, esse dataset vai aparecer. Então, eles acharam que seria interessante, por exemplo, se alguém vai fazer uma hackathon sobre um estado específico nos Estados Unidos, sei lá, Washington, D.C., então, você seleciona aquela região e você vai achar todos os datasets daquela região. E se tiver algum dataset que não é exclusivamente de lá, mas tem uma parte de lá, ele acha também. Mas aí é uma questão que a pessoa que cadastra teria que colocar nos datasets, né? Oi. Te quería consultar, que son dos consultas. Una, que si existen, y me imagino que sí, que muchas organizaciones o gobiernos que publican datos abiertos lo hacen sin utilizar estos catálogos o soluciones conocidas como SICAN, Sócrates, Junar, etc. Me imagino que sí existen. Y si existen, si ustedes tienen una idea de qué porcentaje del mundo que publica datos abiertos utiliza estas tecnologías o utiliza un estándar, un software que es para eso, y qué porcentaje está utilizando directamente una aplicación propia para publicar esos dados. Obrigado pela pergunta. Existem sim países que não utilizam um catálogo de dados. Eu acho que eu vou responder a sua pergunta contando uma história. Acho que fica mais fácil. Há 3 anos atrás, quando a gente iniciou esse trabalho, só tinha os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália que publicavam dados utilizando os catálogos. Os outros países do mundo, o pessoal hesitou um pouco, eles não estavam acreditando nisso, e eles publicavam, cada um tinha a sua solução própria. Normalmente, esses dados são disponibilizados aonde? Nos portais institucionais. Quando não são disponibilizados lá, ou quando não eram disponibilizados lá, eles eram colocados em algum lugar e o link ficava no portal institucional. No Brasil, ainda tem partes do governo que não utilizam catalogação. Então, sei lá, eu não vou ficar citando nominalmente, mas tem sim bastante gente que, inclusive, que publica sem URL. Então, você não consegue acessar o dado direto. Você tem que ir navegando no sistema da pessoa, depois você clica num botão, e aí depois você clicar no botão que você pega os dados. Isso existe, isso acontece. Mas o que aconteceu de 2013 para cá, a tendência, foi que o pessoal começou a arrumar formas de fazer isso. Muita gente, se você olhar no site da Open Knowledge Foundation, no site do Siquem, que é esse aqui, infelizmente eu tirei essa foto aqui, eu devia ter tirado dos países que utilizam. A maior parte das pessoas começou a aderir ao Siquem porque ele é gratuito, você não necessariamente precisa utilizar um serviço. Agora, você me perguntou que é a questão de porcentagem. Essa resposta a gente não tem. Ela é muito difícil. Eu acho que ninguém tem. Tá? Eu posso dizer que ninguém tem. Se alguém tiver, eu vou ficar calado para sempre. Eu duvido que alguém tenha. Tá? Mas concluindo a resposta, tentando concluir uma resposta, espero que agrade, porque a pergunta não foi fácil. A tendência é que todo mundo comece a utilizar. Tá? Todo mundo comece a utilizar catálogo. Por quê? Porque é bom para o governo também. Essa é uma questão interessante. No Brasil, depois que a gente disponibilizou o catálogo, os outros órgãos públicos que tomaram conhecimento do catálogo, eles não foram consultar a gente só para perguntar como colocar os dados. Eles foram consultar a gente aonde estavam os dados da outra organização que eles precisavam. Então, por exemplo, o Ministério da Justiça precisava dos dados do Ministério da Saúde e não encontrava. Então, eles foram atrás da gente para perguntar
se no nosso catálogo tinha aquele conjunto específico que eles queriam do Ministério da Saúde. Então, essa mudança, a forma como a gente está tentando organizar agora os nossos dados, a maneira como a gente disponibiliza eles, está sendo vantajoso. No caso do Brasil, começou a ser vantajoso para a gente, para o governo, mais rápido do que para o cidadão. Então, a gente começou a ter mais facilidade de achar as coisas que a gente queria por causa do catálogo. Então, na minha visão, esse percentual que eu não tenho a resposta vai ser cada vez menor de gente que não opta por utilizar catálogo. Não estou dizendo necessariamente que precisam ser utilizados esses catálogos, de forma alguma. Esses são os catálogos que a gente conhece. É só por isso que a gente está trazendo as informações deles. Tá? No, sí, gracias por la respuesta, entiendo. Me imaginaba que era así. El tema es, nosotros también hicimos una pesquisa y no pudimos encontrar muchos más catálogos que estos. Le agregaría el DCAN, que es una versión del CCAN en Drupal, pero está ahí, la versión no es muy estable. La Knight Foundation está apoyando una aplicación que es una mezcla de DCAN también y Drupal específica, pero lo que me parecía es esto, que no hay todavía, si la tendencia es a utilizar catálogos de este tipo, tal vez todavía la oferta que hay en el mercado es muy poca, tendrían que haber más productos, esa era la idea. Bom, eu queria agradecer de novo pela pergunta e aproveitar essa oportunidade para convidar os outros colegas também. Eu não sou especialista, eu tenho experiência com isso, eu trabalho há 3 anos com isso, mas eu não, obviamente, vocês estão vendo pela minha cara que eu não sou o dono da verdade e não sou a pessoa que mais entende desse assunto. Tem pessoas que entendem muito mais do que eu. Você falou do DCAN, né? Um fato interessante é que o governo do Reino Unido, eles utilizam o Drupal integrado com o CCAN no portal deles. Talvez o DCAN que você esteja mencionando seja justamente o fruto dessa utilização deles. É o software livre que eles disponibilizaram depois, né? Bom, quem que utiliza, né, o CCAN? O Reino Unido, obviamente, os Estados Unidos, tá? Isso é um fato interessante. Não sei se todo mundo ficou sabendo aqui, mas os Estados Unidos tiveram também um corte de orçamento. No Brasil, a gente também teve um corte de orçamento. Lá eles tiveram um corte muito pesado. E um dos investimentos que tiveram corte foi o investimento de governo aberto dos Estados Unidos. E aí, eu lembro que houve até uma polêmica, se qualquer pessoa que pesquisar na web vai encontrar isso, de algumas pessoas colocando, e agora? O que vai acontecer com o Datagov? O Datagov vai ser tirado do ar? Como é que vai ser? Porque a gente tem que continuar pagando a Socrata, porque o serviço é por mês, né? É por utilização, por demanda. E aí, não, a resposta dos Estados Unidos foi muito interessante. Eles, não, já que a gente não tem mais, o projeto não tem mais orçamento para ser mantido da forma que está, a gente utiliza uma solução de software livre. E aí eles implantaram o CCAN, o que no caso, a comunidade que utiliza o CCAN ficou muito feliz. Por quê? Porque tem mais uma pessoa de peso que utiliza. Então, isso significa que o software vai continuar sendo evoluído por um bom tempo. Enquanto tiver gente usando, o software continua sendo evoluído. A Alemanha, a União Europeia utiliza, o Brasil utiliza e tem mais dezenas de países. São pelo menos mais 20 países que utilizam o CCAN no mundo. Tá? Além disso, tem muitas cidades também e muitas organizações. É coisa pra caramba. Eu não contei, talvez fosse interessante trazer para vocês essa informação, eu não contei quem tem mais. Se é a Socrata ou se é o software da Socrata ou se é o CCAN. Mas a princípio eu acredito que seja do CCAN, até por causa dele ser software livre, o acesso é maior. Então, pessoas que não poderiam, por exemplo, pagar pela solução da Socrata, utilizam o CCAN. Vou falar sobre a API, eu acho que o tempo está tranquilo, tem bastante tempo. O que é uma API? Inclusive, depois eu quero fazer uma discussão. Tá? Eu acho que eu estava um pouco desesperado com o tempo antes, mas acho que vai dar muito certo da gente fazer um debate quando acabar aqui. Bom, eu não vim aqui, como eu até falei para vocês antes, para ensinar ninguém a ser técnico. Eu acho que esse não é o objetivo. Só vou falar rapidamente de APIs para a gente se alinhar na nossa discussão. O que é uma API? API quer dizer interface de programação de aplicativo. Para quem é programador, quem entende desse negócio,
Antigamente a gente utilizava a API, na verdade ainda se utiliza a API para falar de biblioteca. Quando você está programando, está desenvolvendo um software, você utiliza bibliotecas que já são prontas para fazer algumas atividades para você não ter que reinventar a roda toda vez. Então, por exemplo, se você programa em Java, ou PHP, ou C, etc., e você quer fazer a leitura de um arquivo, você não vai programar todo o processo de leitura do arquivo. Você pega uma biblioteca, que é chamada de API também, você chama ela e fala, leia o arquivo. Para você, aquilo como que ela vai ler por dentro, é uma caixa preta, você não se preocupa. Você está preocupado com o resultado final. Bom, da mesma forma, só para botar um conceito que a gente capturou aqui, uma API é um componente de interoperabilidade. Tá? Na prática, ela é uma biblioteca em alguma linguagem de programação que encapsula ou abstrai uma rotina, que é o que eu falei para vocês do exemplo da leitura do arquivo. A gente interage com uma API só pedindo para ela uma operação e ela responde o resultado para nós. Então, duas aplicações que estão desenhadas em linguagens diferentes podem utilizar uma API para fazer essa interoperabilidade? Pode, mas aí você já pulou para o conceito da API Web. Cada linguagem de programação precisa de uma API própria para ela. Isso se você estiver falando de uma biblioteca na mesma linguagem. Agora, linguagens diferentes que você programa num sistema operacional, não, aí você utiliza a mesma API. Então, por exemplo, vamos supor, a API que desenha na nossa interface, que manda essa imagem para o projetor e para a nossa tela, ela é do sistema operacional, ela é uma só. Então, se eu programar em Java ou em Python, eu vou chamar a mesma API. Então, o seu ponto de vista também está certo. Linguagens diferentes chamam, mas aí é uma questão de arquitetura, né? Mas eu acho que a sua pergunta ela foi mais direcionada a uma API Web, né? Então, aí entra na parte que eu ia começar agora. O que a gente chama de API, quando a gente fala de dados abertos, são APIs Web. Tá? As APIs Web... Peraí que ficou cortado, é uma parte importante que eu queria falar. Elas funcionam sobre a mesma filosofia das APIs locais, que são as bibliotecas, que a gente declara um conjunto de operações na API e um usuário qualquer, nesse caso, se for pensado numa API de dados abertos, uma pessoa qualquer chama essas operações e espera um resultado final delas. No caso, ele poderia chamar usando o protocolo HTTP, que é o protocolo da web, ou poderia utilizar alguma coisa em cima de SOAP. Existem vários outros protocolos que podem ser utilizados, acho que não é o caso a gente ficar pensando nisso. Mas, o que é o caso é que a gente sugere altamente, inclusive por influência do W3C e do W3C Brasil, de que a gente programe as nossas APIs. Se a gente for fazer uma API, acreditando na filosofia de que isso é mais válido para um desenvolvedor, a gente sugere que seja feita em HTTP. Por quê? Por causa do que a gente acabou de falar, eu acabei de falar lá no início, sobre a simplicidade. Quando você faz HTTP, uma pessoa pode acessar do navegador dela, por exemplo. Se você fizer em SOAP, a pessoa vai precisar utilizar uma ferramenta ou uma linguagem de programação. E aí, essa é mais uma das motivações para se utilizar HTTP. Os navegadores já têm conformidade, eles conseguem acessar. Bom, aí de novo, como eu disse, eu não estou aqui para ensinar ninguém a fazer API. Acho que não faz sentido nenhum isso. Mas o que eu gostaria de trazer é um questionamento, pegando na linha da professora Bernadette de trazer um conjunto de perguntas. Em alguns lugares, a elaboração de APIs é moda. Lá no Brasil está virando moda agora. Então tem muita gente que quer ter uma API. Mas antes de porque às vezes acontece do pessoal ser um pouco afobado e sem entender muito bem o que é o negócio, já querer fazer. Isso já aconteceu com parceiros do Ministério do Planejamento, que é de onde eu venho, do Brasil, e eles falharam justamente porque eles não fizeram um conjunto de perguntas que a gente traz agora. Então, eu tirei dessa fonte aqui, tá? Quem olhar o artigo pelo site do OD4D vai encontrar os links. É de um especialista em desenvolvimento de APIs americano. O artigo está em inglês. E a pergunta dele é: você realmente precisa de uma API? E aí os questionamentos, ele tem muitos questionamentos no artigo, na postagem, e eu trouxe alguns que eu acho que são os chave.
o que você está tentando disponibilizar? É uma planilha, é um arquivo ou é uma base inteira? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é o tamanho da base? Ela é muito grande? Será que não daria para converter ela para um arquivo só? Porque se desse, vamos supor, é uma base de 10 MB. Hoje em dia, isso com a nossa infraestrutura de rede, isso é trivial. Se for um CSV, você zipa e ele vai ficar ridiculamente pequeno, normalmente de 10 vezes para mais, menor do que o tamanho original. Bom, terceiro ponto que é bem importante, inclusive a gente sofre muito com isso na nossa organização, você pode arcar com o custo de manutenção de uma API, porque quando você faz uma API, você está prevendo o quê? Que ela seja atualizada, né? E existe um custo implícito nisso. Se você tem uma base de produção e você tem uma API de publicação de dados abertos, você vai ter que extrair as coisas da base de produção, transformar os dados, para que você finalmente possa disponibilizar aquilo. E aí você vai precisar de um processo automático, a menos que você tenha recursos humanos infinitos para ficarem fazendo isso para você. E esse é justamente o problema que a gente tem no Ministério. Tinha uma API que antes não era automatizada, a gente automatizou. Mas mesmo depois de automatizar, ela gera custo de manutenção para a gente, né? TI é isso, né? Quem gere TI sabe exatamente o que eu estou falando. E, por último, se a sua infraestrutura aguentaria um grande volume de carga. A gente acha que não, por exemplo, eu vou publicar os dados dos servidores públicos do Ministério do Planejamento. Aí você publica esse negócio numa API e você faz uma API super completa, muito boa, e você acha que isso não é muito importante, pouca gente vai acessar. Mas, de repente, se você tiver um pouco de azar, você vai cair algum robô maluco vai explorar a sua base, porque o objetivo de você fazer API é isso também. Se você estiver pensando nas boas práticas de fazer, é você deixar que a sua API seja navegável. Então, esse cara, o do Google é um exemplo fantástico. Ele sempre pega a nossa base de cabo a rabo. A gente tem uma base lá de alguns gigabytes, acho que tem uns 4, 8 gigabytes. Também não é tão grande. Mas quando ele começa a navegar, ele vai até o fim. Então, toda vez que ele entra, que é mais de uma vez por dia, ele navega, ele vai baixar 8 GB de dados mais de uma vez por dia. Entendeu? Então, esse é um problema. Imagina se o da Google, o da Yahoo e o do Bing, cada um desses web crawlers fizesse isso na sua base uma vez por dia. E aí tem um empresário que criou um novo negócio maravilhoso, está ganhando muito dinheiro com isso, e ele começa a utilizar a sua base. Entendeu? Todos os usuários vão acessar a sua base quando estiver usando o aplicativo. Então, eu não sei se o exemplo conseguiu ilustrar, mas isso é uma realidade para nós, então a gente coloca. É interessante pensar se a sua infraestrutura aguentaria um grande aumento do volume de carga. E algumas considerações finais é isolar a base de produção da base aberta. E a gente até coloca isso aqui na postagem, que a gente sabe que isso pode parecer bobagem, que todo mundo sabe que é óbvio que precisa isolar. Mas já houveram casos de gente que não isolou porque achou que não tem problema, eu sou um profissional muito bom em segurança da informação, eu sei que ninguém vai conseguir mexer nos meus dados, então eu vou deixar. Mas o problema que afetou ele é que tinha tanta consulta, ninguém conseguiu mexer nos dados mesmo, ninguém conseguiu fazer alteração, a segurança estava impecável. Mas o problema é que a carga de consulta cresceu tanto, a partir do momento que ele criou a API, que ela começou, dentro do banco de dados, as consultas começaram a concorrer com as alterações. Então eles não conseguiram mais mexer no sistema de produção, não conseguiam fazer inclusão, alteração. Inclusão até ia, mas alteração era impossível, porque o volume de consulta aumentou muito. Então, para quem entende dessa parte de infraestrutura, sabe o que eu estou falando. Existe uma limitação de recursos no banco de dados e ele vai priorizar o que tiver o maior volume. No caso, se é consulta, você perde as operações. Por último, a gente coloca a dica que o pessoal do W3C e alguns profissionais que estão relacionados com o W3C colocam, que é um conceito chamado RESTful. O RESTful, eu acho que a Bernadette já tocou também no assunto de internet das coisas e por aí vai. É algo que é relacionado com isso. O RESTful é um conceito, é um estilo de arquitetura que permite que cada um dos seus dados, cada pedaço dos seus dados, dentro do seu banco de dados, tenha uma URL única
e consiga se relacionar com os outros, aqueles que estiverem relacionados com ele consegue apontar para eles através de uma URL única também. É o que nós consideramos o estado da arte com relação à API. Tá? Existe uma outra coisa que é a API de Linked Data. Tá? Ela é parecida, ela é um pouquinho, assim, não é que ela é melhor, ela é diferente. Né? Ela tem um enriquecimento maior de metadados. Mas se você está pensando numa API simplificada, para nós é isso. Bom, como eu falei para vocês, não tem maneira fácil de fazer API. Né? E também não tem tempo hábil para a gente tentar explicar para vocês. Eu acho que o principal que a gente acredita é que, primeiro, padronização de URL, e a API é muito boa para fazer isso. Então a gente falou lá atrás de padronização. Uma API pode ser uma resposta para isso, sim. A arquitetura da web, que significa o quê? Utilizar simplesmente HTTP. É uma ótima aposta. É simples de fazer também. Quem é desenvolvedor que conhece SOA já sabe. SOA também é muito fácil. SOAP. SOAP também é muito fácil de usar. Mas isso é para só quem vai consumir, só vai ser desenvolvedor mesmo. Então pessoas não vão conseguir acessar com o navegador. Isso faz muita diferença. E estilo de arquitetura REST, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Ele faz a diferença. Eu acho que vale a pena mostrar um exemplo para vocês rapidinho agora. A gente tem tempo. Essa aqui é uma API de um banco de dados que nós temos no Ministério do Planejamento do Brasil. Eu acho que não cabe aqui falar para vocês sobre o negócio dessa base de dados, até porque eu nem sei se existe esse conceito em espanhol. É um negócio chamado convênio, que é uma coisa que o governo federal faz com o governo local, para repassar dinheiro diretamente para executar um serviço ou criar um produto. Tá? Mas eu não vou mostrar os convênios. O que eu quero mostrar são coisas mais simples. Município, por exemplo. Eu consigo pegar, através dessa API, todos os municípios do estado do Pernambuco, por exemplo, que não é o estado natal da professora Bernadette, mas é onde ela reside agora, né, professora? Então, isso aqui é uma consulta da API. Se vocês olharem, não sei se está dando para vocês ler. Vocês estão conseguindo ler a URL? Ela tem certa padronização. Tá? É um pouco diferente do que eu mostrei para vocês, por exemplo, no caso do Reino Unido, porque a gente usa versionamento. Mas a gente coloca, por exemplo, consulta, municípios, e aí a gente coloca a unidade da Federação do Brasil, a sigla dela, que é Pernambuco. E aí ele traz para nós todos os municípios do estado. Por que essa API é uma API REST? Isso aqui está em HTML, tá? Mas se eu quiser eu posso consultar em outros formatos que estão aqui, eu já mostro para vocês. Cada um desses recursos que é apresentado nessa consulta permite que ele está interligado com o recurso através de um interlink. Então, por exemplo, eu peguei agora um município, o município estava aqui na consulta, foi o primeiro resultado, eu cliquei nele e eu entrei na página dele. Isso significa o quê? Que existe um recurso que está apontando para outro recurso na web. Por que está na web? Porque tem uma URL única de acesso. Então, por exemplo, aquilo que o Carlinhos falou, uma URL persistente. Se essa URL aqui sai do ar, você não acessa mais as informações desse município. E aí a gente começou a brincar com a base, a gente viu o quanto que é interessante você navegar aqui, inclusive pelo navegador. A gente trouxe, por exemplo, o resultado de todas as pessoas que fizeram proposta de convênio nesse município. Cada consulta de município tem isso. E aí você vai se interligando na base inteira pela consulta da API. Uma pessoa não precisa necessariamente conhecer a API inteira para explorar isso. A partir do momento que existe um ponto de entrada, a pessoa pode ir para qualquer outro lugar. E aí, só para ilustrar para vocês, essa aqui é a mesma consulta no formato XML que a professora Bernadette mostrou para nós. Aqui é um XML, aquilo que eu falei para vocês, ó, todas as propostas do município estão aqui. Tem um link aqui também que a pessoa pode acessar. Tá? Todos os convênios desse município estão aqui. E por aí vai, o céu é o limite. Aí, além de XML, a gente achou legal disponibilizar em JSON também. Aí, como a própria professora falou, é um formato muito mais compacto que o XML. E a gente colocou, obviamente, no que a gente acredita que seja ultra simples, que é um CSV. Então, os dados estruturados num formato planilhar, que é isso. Aí tem que mandar
Para quem entende como isso aqui funciona, só tem que mandar ele separar as vírgulas nas colunas e ele faz. Deixa eu fazer aqui também, só de brincadeira. Tá, não, acho que eu não estou sabendo onde é aqui. Vai falar? Eu só queria dizer, a respeito do URL novamente, que aí em cima nós temos então a api.convenios.gov.br/conv/v1, ainda que não esteja ainda muito, né? Dá para melhorar bastante isso. Nós temos ali /consulta, /proponentes, ponto, a extensão, ponto interrogação, ID do município igual a um número. Então, isso é o proponentes.html. Vai para o JSON agora, por favor. Proponentes.json, ID município igual a 544, e o próximo que é o XML. Quer dizer, então, o exemplo, né? Só mudou a extensão, né? Então, e começar a estruturar URLs mais fáceis não, mais simples, né? Também não é mais simples, porque na verdade é bem complexo chegar nesse simples, né? Mas é mais semântico, né, na verdade, e é super importante nesses procedimentos aí de publicação de dados, né? E aí já é um critério interessante da gente avaliar como é que os nossos dados estão com tantos códigos e endereços bem estranhos e esquisitos na web, aí, que não são encontráveis, né? Para que fazer uma URL que a gente não encontra? Bom, pessoal, novamente... Opa! Veo que ahí tenés publicados el nombre de las personas y las direcciones. ¿Eso es posible en Brasil? Não. Permitido não. Não é. Atualmente não é. Muito obrigado. Segundo a legislação brasileira, isso já é considerado informação pessoal. Então, portanto, não é. Não, esse aqui não tem o endereço da pessoa. Aqui é a pessoa jurídica, tá? Que é uma empresa, né? Empresa pode. Por quê? Porque toda empresa que faz negócio com o governo, os seus dados são publicados. Isso é. Aí existem outras discussões bem mais profundas. Tem pessoas que acreditam que todos os dados das empresas do Brasil que têm sede no Brasil deveriam estar publicados. Mas aí tem algumas coisas óbvias. Por exemplo, aquele problema da competitividade, né? Você vai mostrar os resultados do trimestre da empresa para todos os concorrentes dela no resto do mundo? Eu, pessoalmente, também sou um pouco ignorante nessa discussão, mas eu acho, tá, a princípio me parece uma coisa esquisita, né, também, porque aí você perde competitividade, né? A empresa tem algumas... Esse pequeno sigilo, esse pedaço de sigilo que as empresas têm, ao meu ver, que sou ignorante no assunto, parece que faz algum sentido ter para pelo menos manter. Agora, qualquer empresa que faz negócio com o governo precisa ter esses dados divulgados. Tá? Finalizando, eu queria trazer uma curiosidade interessante para vocês. A Fundação do Conhecimento Aberto, a Open Knowledge Foundation, que é a fundação responsável pelo catálogo do SICAN, eles lançaram agora, a gente acabou de falar de catálogo de dados e a gente acabou de falar de API, né? Então eles lançaram agora um padrão de interoperabilidade, um protocolo de interoperabilidade de catálogos de dados. Qual que é a intenção? A intenção é a seguinte: se você utiliza um catálogo de dados e o Japão utiliza outro, e a China utiliza outro, e por alguma razão você gostaria de integrar isso, a gente deveria padronizar para que isso fosse integrável, independente de tecnologia. Então, se vamos supor que a Socrata comece a aderir a esse padrão na API deles, e o Junar comece a aderir a esse padrão, e o SICAN comece a aderir a esse padrão, considerando, sei lá, um cenário hipotético, onde 50% das organizações que publicam dados abertos no mundo utilizam uma dessas três soluções, você já tem 50% dos dados publicados, você conseguiria pesquisar por eles. Então, o objetivo aqui é você tentar integrar qualquer catálogo de dados. Se todos os catálogos de dados utilizarem esse padrão, você integra todos eles. Tá? Ele é um draft, tá? Não sei como é que é draft em português, é um rascunho, né? Ele não está finalizado ainda. Assim, aí só alguns detalhes. Ele propõe a definição
de representação da API em JSON e RDF para entidades centrais do catálogo, que é, no caso, aquelas que a Bernadette falou, que é dataset, conjunto de dados, né, e recurso. E aí o protocolo funcionaria assim, somente leitura, você acessa o catálogo, pega todos os dados dele, todos os metadados, quer dizer, e aí você pode fazer o que você quiser com isso. Hoje, esses catálogos de dados já permitem isso, só que cada um funciona de uma forma diferente, porque são empresas diferentes, etc., modo de ver diferente. E aí eu vou passar para vocês aqui, que eu acho muito importante, outros canais da comunidade e de aprendizagem. Tá? Quem tiver interesse, a gente tem vários lugares onde vocês conseguem mais informações a respeito desse tema que eu estou trazendo e a respeito de outros temas. Então a gente falou com... a gente estava conversando com as colegas agora sobre... Aliás, eu acho que foi o colega... Perdão, eu esqueci o país. Teve um colega que fez uma pergunta a respeito de jornais que fazem algumas publicações baseadas em dados do governo que outras pessoas não têm acesso, por exemplo. Existem esse tipo de discussão em vários lugares. Tá? E aí eu trago aqui para vocês a escola de dados, que aqui já é uma parte mais técnica, que foi criada pela Open Knowledge Foundation também. Ali tem bastante pergunta. A escola de dados também tem um capítulo em espanhol, que eu acho que é es.schoolofdata.org. Tem bastante pergunta, como eu disse. São perguntas interessantes. E também tem lista de discussão. Tá? Todas essas coisas que eu estou falando para vocês está linkado aqui. Então, quem encontrar a postagem, eu acredito que a Carol mandou para vocês um e-mail com os dados do curso. Né? Embaixo do meu nome de autor, como professor do curso, eu acho, tem os links das aulas que eu estou passando. Então, vocês vão encontrar tudo isso aqui. Tá? A gente tem em português a lista do Grupo de Trabalho de Dados Abertos, W3C. A gente tem as listas de discussão da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, que é o programa que eu trabalho no governo federal. Na verdade, são 5 listas. Uma para assuntos gerais e outra para alguns assuntos específicos. Por exemplo, tem uma lista que fala só sobre tecnologia, tem uma lista que discute licenciamento, tem lista que discute padrão. E também tem algumas listas de discussão da Open Knowledge Foundation no Brasil. Em espanhol, a Open Knowledge Foundation tem uma lista sobre dados abertos na América Latina, eu imagino que os colegas já devem conhecer, e tem algumas listas para esses países. A Argentina, Equador, o Uruguai tem uma lista também, e o México também tem a sua. Para fechar, esse conteúdo pode ser reproduzido, estou usando licença Creative Commons, não fui eu só que produzi, foi uma equipe. Tá? Quem quiser, a gente disponibiliza o nosso contato depois. Isso fecha a parte que eu queria falar agora. Né? Eu só lamento muito, peço desculpas para vocês, que eu acho que eu demorei muito. Eu estava tentando falar devagar e não sei se... Enfim, eu queria convidar os colegas agora a se manifestarem, se teve alguma coisa que vocês consideram que faltou eu falar, que vocês gostariam de perguntar ou que vocês gostariam de colocar. Tudo bem, pessoal? A gente faz um break agora e volta para o exercício. Eu vou tentar ser mais ágil no exercício, tá? Perdão. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Muito obrigado. Todo mundo empolgado para criar uma visualização? A Carol falou que ia mandar para vocês os pré-requisitos para a gente fazer o exemplo. Eu não sei se todo mundo conseguiu baixar, se todo mundo conseguiu instalar, etc. Então eu vou falar de novo o que a gente vai utilizar. Mas antes eu vou mostrar só aqui rapidinho para vocês a postagem que eu falei, mas a Carol mandou para vocês por e-mail uma postagem que tinha a programação do curso, que é essa aqui, né? Que está no site do AD4D. Aqui tem a programação. E aqui embaixo, onde está o meu nome, só essa pessoa feliz aqui, tem as partes que eu vou falar. Né? A de visualização, para quem quiser acompanhar no próprio computador, é a do meio. Tá? Eu sei que tudo bem, está em português, mas pelo menos dá para reaproveitar os links. Então, entramos aqui na parte da visualização. Aí tem uma coisa importante, que é o objetivo do exemplo. Tá? O objetivo não é a gente criar um aplicativo mega mirabolante, super legal, para mudar a sociedade do Uruguai. Não é isso. O objetivo é a gente mostrar que, a partir do momento que os dados são bons e
tão bem estruturados, estão em um padrão aberto, qualquer pessoa tem a possibilidade de criar um negócio legal em cima deles. Aí, em homenagem ao país anfitrião, aos colegas do Uruguai, tá, a gente optou por utilizar um conjunto de dados de transporte público da cidade de Montevidéu. Então eu vi que teve um colega que falou que trabalha na área de transporte público, né? Eu acho, não sei se eu entendi errado, e eu imagino que ele deve ser o responsável pelos dados que estão no datos.gub.i. Os dados, a gente utilizou nesse exemplo os dados das paradas de ônibus de Montevidéu. E aí, bom, vocês vão ver mais adiante. A gente se inspirou em 2 exemplos, tá? Uma foi do Rufus Pollock, que é um dos fundadores da Open Knowledge Foundation, que é utilizando SQL para fazer análises de dados suaves, leves. E a outra foi de um colega do Brasil, que foi também utilizando SQL, é o mesmo nome, para pequenas análises de dados, só que com outro conjunto de dados. No caso do Brasil, ele usou os dados do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Aqui, a gente fala sobre a visualização, a gente vai pintar em um mapa. Algumas pessoas podem achar isso trivial, tá? Mas eu tenho certeza que isso não é trivial para todo mundo. Pintar em um mapa as paradas de ônibus da cidade, aqui no caso de Montevidéu. A gente quer provar com esse exemplo, a gente quer provar que seria fácil um desenvolvedor, e aí a gente está falando realmente de desenvolvedores profissionais que trabalham com programação, criar um aplicativo que localiza uma parada de ônibus baseado no lugar onde você quer ir. Então você fala, vamos supor, tem um aplicativo móvel onde eu falo, eu quero ir para Pocitos. Qual é a parada de ônibus mais próxima que tem uma linha que me leva para lá? E aí talvez até ter uma inteligência de quais são os horários dos ônibus e tal, etc. Observação importante, tá, pessoal? Esse exemplo não vai fazer isso. A única coisa que a gente vai fazer nesse exemplo é pintar as paradas de ônibus. Tá? Se a gente conseguir pintar as paradas de ônibus em meia hora, acho que é um grande avanço, né? Que mostra que em um dia ou em uma semana uma pessoa pode fazer um negócio muito melhor. Tá? Bom, vamos lá. Quais são os pré-requisitos? A gente precisa desses dados aqui. Então, a URL é essa. Não sei se está dando para vocês lerem, acho que sim. Transporte coletivo, paradas, linhas, pontos de controle. Está dentro do catálogo de dados abertos do Uruguai. O QuantumGIS, que é um software de visualização de dados geoespaciais, geolocalizados. Um HTML que a gente criou, porque nem todo mundo é de ferro. A gente tentou utilizar um software livre, uma solução de nuvem que recebesse os dados e pintasse, mas nenhuma solução se prontificou a fazer isso de graça. Então a gente teve que fazer uma própria, mas a gente vai mostrar que é muito simples. O LibreOffice 4 e o navegador Firefox. O navegador precisa ser Firefox, porque o Chrome, que foi o outro navegador que a gente tentou fazer a visualização, ele não lê arquivos localmente. Então, ele vai descartar o arquivo com os dados de algo que a gente criou. Bom, primeiro passo, a gente vai baixar os arquivos. Eles estão aqui no catálogo de dados do governo do Uruguai. Os dados das paradas de ônibus é o primeiro, que conforme a setinha vermelha aponta. Eu não sei se todo mundo já fez isso, todo mundo já baixou. Eu vou fazer o seguinte, gente. Tentando não demorar muito, tentando não atrapalhar ninguém, eu vou seguir mostrando o passo a passo que a gente fez e vou mostrar o resultado final. Se alguém estiver fazendo na hora, eu acho que não tem problema nenhum de perguntar para nós o que fazer, tá? Mas eu vou falar o passo a passo. O que a gente faz? A gente baixou os dados. Esses dados aqui, os de cima, né, que tem a setinha vermelha apontando, a gente viu que tem uma licença que chama Uruguay Open Data License. A gente não conseguiu encontrar o que a licença fala, mas a gente imagina que se chama Open Data License, quer dizer que a gente pode pelo menos brincar aqui, né, utilizar. Bom, a gente descompactou o zip, uma pasta, e a gente teve esses 4 arquivos. Oi. A licença está em elaboração, vai sair em poucos dias. A licença está sendo desenvolvida. Ah, tá, legal. E ela vai permitir que a gente utilize para fins didáticos, né, com certeza. Bom, muito obrigado pelo esclarecimento. Esses 4 arquivos aqui são arquivos de dados GEO. Então, cada um deles faz uma coisa. Tem um que mostra todos os elementos dos pontos geográficos. Tem um que fala sobre os pontos. Por aí vai. Eu acho que não precisa aprofundar. Isso é um shapefile, é um padrão aberto. Eu acho que
o governo do Uruguai publicou com muita propriedade, porque está publicando num padrão aberto, está publicando zipado, o arquivo não era muito grande, foi fácil de trabalhar, isso é uma grande vantagem. Outra coisa que eu queria saudar o pessoal, a equipe do catálogo de dados do Uruguai, é que eu vi alguns datasets que são CSVs compactados. A gente acredita e concorda muito com isso, como eu falei na nossa fala anterior. Então, eu queria parabenizar aí e achar que a gente está muito alinhado, porque a gente faz a mesma coisa. Aí eu falo aqui na postagem que a gente poderia buscar uma solução simples, que é converter o shapefile para um CSV, que foi o que eu falei na fala passada, e jogar no Google Maps. Mas duas coisas impediram a gente de fazer isso. A primeira coisa, o Google Maps só aceita 100 registros se for no CSV. Então ele só pintaria no máximo 100 paradas. E tem um outro Google Maps, que é o Google Maps Engine, que é um serviço beta deles, que ele aceita mais pontos. Só que ele aceitaria Perdão, é ao contrário. O Google Maps Engine só aceita CSV com 100 registros. E o Google Maps ele teria uma forma de incluir mais pontos, que seria um arquivo no formato KML, que também é GEL, só que ele tem uma restrição de tamanho que é 3 MB. Então, o que isso nos demonstra? Quem presta serviço disso atualmente cobra, porque é um serviço caro que demanda muito de uma infraestrutura. Então, a gente decidiu fazer uma visualização local. O que a gente faz? A gente vai dar uma suave transformada nos arquivos e jogar num software que a gente criou, que também é muito simples, que faz a visualização dos pontos. Tá? Então, eu vou fazer o passo a passo aqui. Primeiro, a gente abre o QuantumGIS e abre o arquivo shapefile nele, que é o que eu vou fazer agora. Bom, feito isso, o resultado é que ele já pinta todas as paradas, mas a gente não tem uma camada de mapa por trás. Então a gente está vendo todas as paradas, se vocês olharem, isso aqui é Montevidéu, não sei se vocês estão reconhecendo essa parte aqui, esse apêndice é o local onde a gente está, Praça da Independência fica aqui. Quem conhece Montevidéu sabe do que eu estou falando. Eu não conheço, mas eu conheci agora quando a gente desenvolveu essa brincadeira. O que eu vou fazer, e é o que eu sugiro no exemplo. Como a gente não está querendo criar um serviço especializado, maravilhoso, a gente só quer pintar os pontos, eu vou apagar todas as colunas que falam a respeito dos pontos, só para o arquivo ficar mais leve. Tá? Então, estou pegando tudo aqui. Acho que eu tenho que clicar um por um. Então vamos lá, vai dar tempo, gente, eu acredito. Selecionando aqui todas as colunas. Dentro da postagem, pronto, está feito. Dentro da postagem ele fala como fazer isso. Então se você olhar, ele fala aqui, ó, você vai arrastar. Depois que você arrastar, ele mostra o resultado que eu acabei de mostrar para vocês. Aí a gente até faz uma brincadeira, fala que já dá para ver mais ou menos o resultado final. Você clica com o botão direito na camada, como mostra o diagrama aqui, a foto que eu tirei. E você escolhe abrir tabela de atributos. Quando você fizer isso, ele vai mostrar essa tabela que eu mostrei para vocês. Aí você clica nesse lápis azul, que é para permitir a edição. E depois você clica no excluir coluna. Agora eu paro para fazer uma pergunta. Tem alguém que eu estou indo muito rápido e estou atrapalhando? Pode falar. Estou atrapalhando todo mundo, falando muito rápido? Não o pessoal da tradução, o pessoal do exercício. Eu vou falar devagar também, desculpa. Eu estou tentando, gente. É a minha primeira vez com tradução simultânea. Perdão. 1000 perdões. Tá, então todo mundo aqui que está fazendo exercício chegou aonde eu cheguei? Llegué a abrir el archivo desde donde no vi desde donde lo abrías. Okay. Você já baixou o arquivo? Tá. Eu vou abrir ele assim, ó. Você abre assim. Você abre o QuantumGIS, já abriu? Aí você vai na pasta, descompacta o arquivo. Aí você pega o SHP e arrasta para o QuantumGIS e solta ele. Aí ele vai aparecer. Deu certo agora? Eu acho que sim. Tá, só um momento, pronto. Aí, agora com o arquivo aqui, você clica com o botão direito na camada e manda abrir tabela de atributos. Aí ela vai aparecer.
Aí você clica no lápis azul para permitir a edição. E depois você clica aqui nessa, eu não sei o que está escrito, borrar coluna. Ctrl L. Pronto. Aí aqui você vai escolher uma por uma das colunas. Como eu disse para vocês, eu vou repetir que eu acho que é importante. Não é uma boa ideia apagar essas colunas a princípio. Por quê? Tem muitas informações importantes sobre as paradas. Mas, como a gente está fazendo uma visualização simples para mostrar que é fácil montar visualização em cima de dados, eu estou apagando para o arquivo ficar menor. Tá? O arquivo vai ficar bem leve aqui. Bom, próximo passo. Todo mundo fez até aí, pessoal? Próximo passo. Vocês vão clicar novamente com o botão direito e vão selecionar o guardar como. Vai aparecer essa janela aqui para vocês. O formato que nós vamos escolher é o formato GeoJSON. Está bem aqui. Depois, a gente dá uma orientação aqui para salvar com um nome. Só para facilitar a transformação. Deixa eu achar aqui. Aqui. O nome que vocês vão dar é esse nome aqui. Não sei se está dando para ler. Paradas-montevideo.geojson. Esse é o nome que vocês vão dar. Eu vou colar ele aqui agora. Aqui. Eu vou só escolher a pasta. Primeiro, eu sugiro que vocês cliquem no botão explorar para escolher a pasta onde vocês vão salvar. Tá? Eu vou colocar aqui no escritório, que eu acredito que é o desktop. E vou colocar o nome. Pronto. Ah, não, eu acho que... bom, vamos ver o que vai acontecer. Aqui no SRC, vocês vão escolher o SRC... Tá, era para ter aparecido aqui. Só um minutinho. WGS84. Tá, não deu certo. Calma, vai dar certo, gente. Deixa eu escolher aqui. Deixa eu achar aqui. Não, era para ser isso mesmo. Tá, vamos tentar de novo, então. WGS84. É porque o que eu quero aqui é o WGS... Aqui, achei, ó. Aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Tem um WGS84 que não tem zona. Ele está escrito 4326. Vou tentar escrever isso aqui. 4326. Pronto. Esse é o cara. Esse é o cara que vocês vão escolher. Tá? Deixa eu ver se deu certo. Pronto, deu certo. Então vou fazer de novo para todo mundo entender. Você vem aqui, digita 4326, e aí você vai aparecer esse cara aqui. Ou então aqui embaixo. Aí você só clica 2 vezes e dá um OK. Aí ele vai aparecer aqui só WGS84. Todo mundo deu certo? Não sei se eu fui muito rápido. Tá? Por que é isso aqui? Isso aqui nós estamos transformando o sistema de coordenadas. Porque a gente vai pegar um mapa, a gente vai pintar os pontos em cima do mapa. E o mapa usa o sistema de coordenadas WGS84 sem uma zona específica. E esses dados aqui estavam codificados para uma zona específica. É só isso. Tá? Mas são pequenas transformações que a gente faz nos dados para a gente conseguir visualizar eles. Então, aqui eu vou dar um OK. E ele vai salvar o arquivo onde eu mandei. Vocês querem que eu faça de novo, pessoal? A gente pode ir de novo, vamos lá. Primeira coisa, eu vou só recapitular aqui. Eu clico aqui, depois de ter importado os dados, abro a tabela de atributos e eu apago tudo que tiver nela. Como? Primeiro eu vou clicar no lápis azul, que é para permitir que a gente edite a tabela. E depois eu vou clicar nesse botão, que é para apagar colunas. Não tem nenhuma coluna aqui porque eu já apaguei, mas se tiver, você seleciona todas elas e dá um OK, ele vai apagar tudo. Okay? Essa é a primeira parte. Depois, você clica de novo com o botão direito na camada e você seleciona a opção guardar como. Selecionada a opção guardar como, você vai selecionar o formato GeoJSON. Você vai escolher
a pasta onde você quer salvar. Nesse caso, eu estou na pasta escritório. E você coloca esse nome, que é paradas Montevideo .geojson. E aí, em seguida, você clica no botão guardar. Aqui, no caso, eu já salvei. Ele está perguntando se eu quero substituí-lo. Eu vou falar que sim. E aí, o nome vai aparecer aqui. Tá? Em seguida, eu venho aqui no explorar, nesse botãozinho aqui, clico, e eu vou selecionar, ele está num sistema de coordenadas, que é o WGS84 com a zona 21, que eu acredito que é a zona onde o Uruguai se encontra. E vou digitar 4326 aqui. Para quê? Para aparecer o sistema de coordenadas genérico, para a gente poder trabalhar em cima do mapa. Eu vou clicar 2 vezes aqui nesse cara e vou apertar o OK. Pronto. Feito isso, ele já substituiu o sistema de coordenadas. No arquivo que a gente vai gerar, o sistema vai estar de acordo com o que tiver no mapa. Manda um OK, ele vai salvar o arquivo, e aí ele avisa se há completado la exportación, arquivo vetorial. Bom, agora, vocês vão ver, eu não sei onde vocês salvaram no computador de vocês. No computador que eu estou utilizando, eu salvei bem aqui. Eu não sei se eu consigo abrir para mostrar para vocês. Vou tentar rapidamente. Se não der... Não é uma boa abrir com um bloco de notas, que vai travar. Tá, deixa para lá. O que tem nesse arquivo, tá, gente? Vocês viram a gente mostrando o formato JSON. O formato JSON é um formato extremamente compacto de dados. A diferença é que esse JSON é um JSON já com algumas informações relativas a dados geográficos. Tá? Eu voltei aqui para a postagem. Na postagem mostra o passo a passo certinho, tá, pessoal? Então, se vocês se perderam em algum momento, é só olhar na postagem que lá tem. Infelizmente, aí peço desculpas, está em português. Acabei de me tocar. Mas eu acho que dá para ter, considerando que eu acabei de falar o passo a passo, dá para ter uma noção do que precisa ser feito. E aí entramos na parte da visualização. Para visualizar as paradas, a gente está usando 2 soluções. Uma delas é o OpenStreetMap, que é um mapa desenvolvido colaborativamente. Tá? Então, quem desenha o mapa é a comunidade. E a gente está usando uma biblioteca de JavaScript que chama Leaflet. Eu sei que, acho que provavelmente muitos de vocês não estão interessados nisso. Eu só estou falando para vocês entenderem assim. A gente está usando 2 tecnologias que são livres e a gente desenvolveu um arquivo HTML, que é esse que está na frente de vocês. Então, vou fazer algumas observações em torno dele. Mas, para isso, eu vou rapidamente, em 5 minutos, abrir essa mesma postagem em outro lugar. Só porque em outro lugar tem como visualizar a linha dos códigos e aqui no WordPress eu não consegui. É a mesma postagem, tá, pessoal? Só que está em outro lugar. Está no GitHub, porque como a gente desenvolveu isso, a gente achou legal deixar o conteúdo disponível para todos. Tá, era para ter linhas aqui, eu não sei porque não tem. Mas enfim. Esse HTML é o HTML que a gente pediu para vocês baixarem, tá? Eu imagino que todo mundo tenha. Se alguém não tiver, me fala que eu passo a URL de onde ele está. A gente fez algumas observações só para vocês entenderem. Isso aqui é um documento que tem mais ou menos umas 40, 50 linhas, que realmente a pessoa precisa ter algum conhecimento para gerar isso aqui. A priori, não precisaria, se os serviços que a gente tem disponíveis na web hoje não exigissem que você pagasse para você jogar os dados lá e visualizar. Como eles exigem, a gente criou um próprio. O próprio é isso aqui. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento de programação entende o que é isso. Mas pessoas que não têm conhecimento mínimo de programação também podem entender. Eu vou explicar alguns pontos da sintaxe agora, mas ele é realmente muito simples. Quem trabalha com isso faz isso aqui com os olhos fechados. Tá? Na linha 13, a gente fez algumas definições, que é a área onde o mapa vai ser pintado. Então, quando você chama o OpenStreetMap, isso é um serviço na web que você pega, quando você clica no HTML, que é o programinha que a gente fez, ele pega na hora o mapa. A gente define na linha 13 a área do mapa, aonde o mapa vai ser pintado e o tamanho dele. Então, o que é isso aqui? Dentro da janela, que é uma janela dessas de navegador, a gente definiu aonde vai ficar a área. A área é esse elemento aqui que chama div. A gente definiu a resolução dele, que é 800 pixels de largura e 480 pixels de altura.
Logo abaixo, a gente criou uma função onde a gente desenha o mapa nessa área. Nessa função, a gente coloca que ele vai ser criado, quando a pessoa vê o mapa, ela já vai ver nessas coordenadas aqui que eu selecionei. Essas coordenadas são as coordenadas de Montevidéu. Tá? É onde você vê. Esse número 14 aqui é o zoom. Se eu não tivesse colocado zoom, Montevidéu ia estar centralizada no mapa, mas só que você ia estar vendo o mundo inteiro. E aí Montevidéu ia ser um ponto muito pequeno, não ia dar para ver nada. Depois disso, a gente criou uma camadinha aqui, onde a gente fala de onde a gente tirou os dados. Foi do OpenStreetMap. E tem um outro serviço que a gente utiliza também, que eu esqueci o nome, mas acho que não vem ao caso. Não, mas está aqui. Peraí, que eu vou só ler para vocês, para não passar. É o CloudMade. Esse CloudMade é um serviço na web. Ele é gratuito, desde que... É a mesma coisa que o Google. Desde que você não sobrecarregue o serviço, ele é gratuito. A partir do momento que você faz muita consulta, ele começa a cobrar. E aí embaixo, a última coisa que a gente faz é pegar o arquivo que a gente criou agora, juntos, e manda ele pintar os pontos. Tá? Tudo isso aqui, a gente fez, honestamente, falando para vocês, a gente fez em 2, 3 horas, lá no Ministério do Planejamento. Por quê? Porque tinha uma pancada de exemplo na internet que só precisava de uma pessoa ter um pouco de tempo para ler. Tá? Nós somos desenvolvedores sim, então a gente teve um pouco mais de facilidade. Mas só para ilustrar para vocês que é possível fazer. E na verdade agora sim é a última coisa. A gente definiu o tamanho do ponto, qual é a cor que a parada de ônibus vai ser desenhada e por aí vai. A opacidade. Tá? Foi isso que a gente fez. Aí, qual que é o resultado final? Agora eu vou mostrar para vocês. Quem está com o arquivo HTML aí vai fazer o seguinte. Vocês vão pegar... Peraí que eu vou abrir agora. Vocês vão pegar o arquivo que vocês geraram. Ó, vou pegar ele aqui do desktop para vocês verem. E vão jogar na mesma pasta onde está o HTML. É só isso. Por quê? Porque no HTML a gente fala que ele vai pegar um arquivo com esse nome que está na mesma pasta. Tá? E aí pronto. O próximo passo é simplesmente abrir com o Firefox. Porque se vocês abrirem com outro navegador, provavelmente não vai funcionar. Tá? Ele demora pra caramba. Por quê? Porque são 40 mil pontos que ele vai desenhar na tela. São esses pontos aí que acabou de mostrar para vocês. E, infelizmente, o navegador não consegue gastar muita memória. Ele não consegue gerenciar tudo isso. Então, o máximo que ele vai gastar é mais ou menos uns 600 MB do seu computador. Então, se o seu navegador tem 20 GB de memória RAM, não faz diferença. O seu navegador vai conseguir usar só um pedaço disso, que é 500 MB. Por isso que fica um pouco lento. Num software que uma empresa ou um desenvolvedor profissional desenvolveria em mais de um dia, ele poderia... Tem muitos mecanismos de fazer isso não acontecer. Mas uma coisa que a gente faz em 20 minutos não tem. Então, se vocês olharem aquilo que eu falei para vocês, ele apareceu em Montevidéu, apareceu centralizado em Montevidéu, naquela partezinha, na parte que a gente está, e os pontos estão aqui. Tá? Então, voltando aqui para o exemplo, a gente tirou 2 fotos para mostrar para vocês. Uma foto é onde a gente está, então, eu vou voltar lá já já, e a outra foto é a cidade inteira. Não sei dizer se tem algum ponto que não está desenhado. A gente simplesmente pegou todos os pontos que estão no arquivo e colocou aqui. Eu acho que ficou muito legal e bateu certinho. Então, quando você coloca o zoom, você vê que ele as paradas estão bem na rua mesmo. Então, deixa eu voltar o zoom aqui. Vai demorar um pouco, como eu falei para vocês, está pesado. Mas eu vou localizar para vocês, por exemplo, a parada mais próxima do Hudson. Eu não sei se tem alguém que veio de ônibus para cá. Alguém veio de ônibus? Eu não vim. Estou num hotel aqui do lado. Ninguém veio, né? Tá, mas alguém sabe as paradas de ônibus que tem aqui, mais ou menos? Na praça eu acho que tem alguma coisa assim, né? Vou mostrar para vocês. Uma pessoa, por exemplo, poderia fazer um aplicativo, vamos supor que a gente está aqui no Hudson. O Hudson está bem aqui, ó, onde está o meu mouse. Tá? Eu acho que no OpenStreetMaps não mostra. Aí vamos supor que eu quero saber aonde que está a parada de ônibus mais próxima da onde nós estamos. Eu pego o meu celular, através do GPS, define onde eu estou, e aí ele começa a buscar quais são as paradas mais próximas. Provavelmente ele ia achar essa aqui, ó, que eu estou com a mãozinha em cima. Não sei se vocês estão vendo. Não sei se dá para ver. Ó, a mãozinha está selecionando, é essa aqui. Se o aplicativo fosse burro, ele ia falar, essa é a parada mais próxima. Agora, com um aplicativo inteligente, o que ele poderia fazer? Ele já poderia procurar a parada mais próxima que fosse para o lugar onde eu quero ir. Então,
vamos supor, eu sei que o ônibus que eu quero é da linha 144, que é a linha que me deixa na porta de casa. Então eu vou procurar, vou colocar a linha 144, ele vai achar a mais próxima. Se não for essa, ele vai pesquisando. Isso é comum, é fácil de fazer para desenvolvedor. Agora, se ele fosse extremamente interessante, esse aplicativo, você ia colocar o endereço de onde você quer ir, ele ia pesquisar por linhas que passam perto desse endereço e ia depois localizar a parada para você. Tá? Esse é o poder que a gente entrega na mão das pessoas quando a gente publica os dados abertos de uma forma bem feita. Eu acho que esse exemplo das paradas é um grande exemplo. Tá? Eu admito para vocês, eu sou de uma cidade do Brasil que não tem isso. A gente, não é que esses dados não são publicados, é que a gente nem sequer tem esses dados. O nosso governo local não tem os dados. Então não tem como a gente montar um aplicativo como esse aqui. Então o que vocês têm aqui é não só uma grande oportunidade para as empresas da região de criar um negócio, mas é uma grande oportunidade de melhorar o estilo de vida dos cidadãos. Tá? Então eu não sei se eu tenho alguma consideração final para falar para vocês sobre isso. Mas eu realmente espero que a gente tenha atingido o objetivo de mostrar que é possível criar uma visualização com facilidade. Eu vou abrir só aqui rapidinho. Vou ver se eu consigo abrir o código. Tá, não sei. Eu queria abrir o código do HTML aqui para vocês visualizarem. Tá, não vou. Acho que não vai dar. Opa. Vai dar. Tá, não ficou bonito. Deixa pra lá. Eu ia abrir o mesmo HTML que eu mostrei para vocês aqui no passado, eu ia abrir agora, que é esse cara aqui. Assim, para quem programa, uma pessoa que entende desse negócio, eu também não sou especialista, não. Sou um desenvolvedor simples e hoje sou servidor público. Então, o que eu menos faço é desenvolver software. Uma pessoa que vê um negócio desse tamanho aqui, ele tem, sei lá, eu não contei. Antes eu conseguia ver as linhas, não sei porque que eu não estou conseguindo mais. Ele tem o quê? Umas 40 linhas. É um software de 40 linhas, que pinta todas as paradas de ônibus de Montevidéu no mapa. Isso é legal pra caramba, é super simples. A gente fez em 2 horas. Um profissional de verdade faria coisa muito melhor em 2 horas e em uma semana faria coisas absurdas. Então, eu deixo vocês por aí só deixando assim os questionamentos. Né? O que será que daria pra gente fazer? No Brasil, por exemplo, a gente tem órgãos que fizeram concursos de aplicativos e que viram valor no concurso não só para publicidade dos dados que foram publicados, mas também pela reutilização dos aplicativos. A gente tem uma boa prática que foi trazida pelo W3C nos concursos de aplicativos que o governo faz em parceria com eles, que é assim, o software, para ele poder participar do concurso, ele tem que ser liberado sobre uma licença livre. Então, todo o software gerado, eles são livres, qualquer pessoa pode reutilizar. Isso traz é muito vantajoso para o governo, porque esse tipo de coisa a gente pode usar também, não é só o cidadão. Né? E isso tem se tornado uma realidade para nós. Aí só lendo aqui o final, a colocação que a gente colocou é que esses benefícios só puderam ser alcançados graças aos dados disponibilizados em um formato aberto pelo governo do Uruguai. E uma sugestão que a gente deixaria, se é que a gente pode se atrever a isso, porque já está muito bom do jeito que está, seria disponibilizar também em formato CSV, que é possível. A gente sabe que é possível. Se a gente tivesse as coordenadas das paradas em latitude e longitude, a gente não precisaria, por exemplo, transformar o arquivo. Nós transformamos aqui para mostrar que, assim, como é que funciona o processo de utilização de dados abertos. Normalmente, o desenvolvedor pega os dados, faz uma transformação que ele precisa, ou no aplicativo de visualização mesmo, ou num processo anterior, e ele trabalha na visualização em seguida. Então, às vezes, se você, aí trazendo a mensagem que a gente colocou antes, se você ultra facilita, o cara vai fazer isso mais rápido. E aí ele pode parar de se concentrar na transformação dos dados e começar a se concentrar no que ele pode criar. Isso é uma coisa que a gente tem aprendido com os concursos de dados abertos que a gente faz no Brasil. E aí, eu não sei, eu queria perguntar, alguém aí conseguiu fazer a visualização? Conseguiu? Deu certo? Deu certo? Alguém não conseguiu, porque eu sou um péssimo professor? Não? Então deu certo, né, pessoal? Muito obrigado. Você quer falar? Eu não consegui nem baixar a aplicação, provavelmente por causa do Firefox. A QGIS, a Quantum GIS.
sei se é por causa do Apple tem alguma limitação, enfim. É porque eu testei esse aplicativo em 2 sistemas operacionais. Um foi o Ubuntu e o outro foi o Windows. Ah, cara, então eu tenho que pedir desculpas aos usuários de Apple, gente. Por favor, me perdoem, tá? Eu não tive tempo para testar em todos os sistemas operacionais. Eu também não tenho máquina Apple para testar. Eu olhei que aqui tinha alguns sistemas operacionais e eu pensei, pô, vai funcionar, né? Tem o macOS X e tal. Mas então eu tenho que dizer que eu sinto muito por não ter verificado isso. Você falou que não vai, né? Se você tentar baixar do macOS, é uma referência... provavelmente são frameworks que você precisa. Entendi. Pessoal, desculpa, tá? Desculpa, eu tô vendo que tem mais uma pessoa com um computador Apple. Ah, você conseguiu? Ah, então dá, né? Então dá. Desculpa por eu não ter dado a devida atenção a isso, tá? Mas dá pra fazer, pelo menos dá pra gente descobrir o que dá. Você conseguiu fazer aí? É isso, tá, pessoal? Não, tudo bem. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu tô pronto para receber críticas. Alguém? Carlinhos? Professora? Carol? Poxa, gente, eu realmente eu espero que o silêncio de vocês seja uma boa coisa. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado. Espero que a missão tenha sido cumprida de mostrar que realmente dá para fazer, tá? Embora eu preciso admitir que eu falhei, porque eu precisei criar código, porque o meu objetivo inicial era não ter que criar código nenhuma linha de código. Eu acho que pelo menos deu para mostrar que o nosso objetivo aqui, a gente pelo menos conseguiu visualizar alguma coisa, tá? Na verdade, eu não sei se vocês já ouviram falar de um negócio chamado Google Fusion Tables. No Google Fusion Tables, você consegue colocar um número extraordinário de registros. Então, por exemplo, se a gente pegasse esse arquivo, transformasse para CSV, porque o Quantum GIS transforma em CSV, e jogasse no Google Fusion Tables, também funcionaria. Tá? Mas o objetivo foi mostrar assim, que dá para você fazer tudo na mão. Dá para fazer. Né? Se isso é uma boa ideia, não sei. Aí eu deixo isso como questionamento para vocês. Eu só queria mostrar que é factível. São 17h57, a gente começou às 17h20 e, assim, imaginando que isso aqui também não é um negócio difícil de fazer, essa parte do HTML, dá para fazer isso aqui em 1-2 horas. Tá? É porque o HTML já estava pronto, né? Mas se não tivesse, daria para fazer em 1-2 horas. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e bom fim de dia para vocês. Obrigado.